Abra sua Bíblia ao livro de Hebreus, capítulo 12. 2 semanas atrás nós falamos do capítulo 11, nós falamos sobre 8 elementos da fé, que ele fala ali. E depois, domingo passado, nós falamos sobre a aplicação desses elementos na nossa vida. Como é que nós aplicamos isso? Como é que Deus quer que você aplique isso na sua vida? E hoje nós vamos pegar o capítulo 12 e vamos falar um pouco do capítulo 12. E só para provar que nós memorizamos mesmo, ou leia comigo bem alto o primeiro versículo, todo mundo junto, vamos lá? Portanto, também nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Não, só versão. Que corrida é essa que te foi proposta? Que corrida é essa que Deus fala aqui? Antes de falarmos sobre a corrida, eu quero falar sobre algo que às vezes passa batido antes da corrida. Antes da corrida, a Bíblia diz que nós somos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Essa nuvem são justamente as pessoas e muitas outras, ele diz que são muitas e muitas outras, que ele menciona no capítulo 11. São as pessoas que já estão lá. E o que Deus está dizendo é o seguinte: gente, já tem muita gente que já está lá, e viram que essa fé termina em coisa boa. Que é fé, na verdade, é fé na certeza, é fé naquilo que vai acontecer. Inclusive, Deus permitiu que 4 apóstolos pudessem ver alguns desses heróis, para eles poderem anotar e dizer: eu vi o Elias, eu vi o Moisés, eu vi Samuel, eu vi. Para você saber que existe um monte de pessoas que já estão lá, torcendo por nós, dizendo: não desista, é bom, é muito bom, esse trem é bom, como diz o mineiro, é bom, não desista. E hoje nós queremos falar sobre isso, porque Deus me deu essa semana uma ilustração que eu acho que vai ficar comigo o resto da minha vida. Quando você nasceu, a Bíblia diz que, na verdade, antes de você nascer, Deus arquitetou, planejou tudo sobre você. Aliás, a Bíblia diz que Deus fez isso antes de criar o universo, onde Ele colocaria o mundo, onde colocaria você. Ele planejou tudo, Ele planejou a cor da sua pele, o como do seu cabelo. Nem pessoas que não gostam da cor que Deus deu, aí pinta. Mas Deus diz: não, vai ser daquela cor. E basta desgastar a tinta que a gente vê a cor original, não vê? No meu caso não, porque caiu. Mas Deus então, Ele arquitou a sua altura, e por isso que Ele teve que, às vezes o seu pai biológico, ou a sua mãe, não são lá essas coisas. Alguém estava falando essa semana que o pai biológico dele é um bêbado. Mas Deus teve que usar. Deus não fez ele beber, Deus não queria que ele bebesse. Mas Deus tinha que pegar ele, porque lá no plano dele tinha que ser a célula dele, naquele dia, que ia se juntar com a célula da sua mãe, para formar você. Porque se não fosse esses dois, não seria você. Você entendeu? Se não fosse o teu pai e tua mãe, naquele dia que se juntaram, como eu falei de manhã, não seria o Raif, seria, sei lá, a Racilda, a Rocilda, a Rosa Maria.
Mas não seria o Raif, tinha que ser, Deus determinou que tinha aqueles dois. E se o pai bebeu, ou se o pai foi criminoso, isso independe, Deus já tinha decidido, tinha que ser aqueles dois, porque Deus queria você, e escreveu o seu nome no livro dos viventes. E pelo que eu entendo na Bíblia, algumas mães acertaram dar ao filho o nome bem perto daquilo que Deus daria, outros erraram completamente, não? E Deus vai ter que dar um novo nome para você. Você vai descobrir o seu verdadeiro nome, quando Ele te der a sua nova identidade, que fala no livro de Apocalipse capítulo 3. Mas veja só, aí um dia, duas pessoas se juntaram, fizeram amor ou transaram, de propósito, por acidente, eu não sei, mas gerou você. Agora, a mesma coisa, você já veio para o mundo assim? As duas células-inhas? Não. E aí você foi assar. Você foi assar lá dentro do ventre da sua mãe, no útero da sua mãe. Você ficou assando, né? Geralmente, a assa para o bolo sair bem são 9 meses. Tem uns que sai menos assado, né? Em 7 meses. Mas o normal é 9 meses. Fica ali cozinhando, preparando. Aí um dia a mãe grita, "Ah!" E nasce o bebê. Algumas mães têm mais dificuldade nesse período de gestação do que outras, não? Mas na verdade, a nossa vida se divide em 3 etapas, e é isso que eu quero que você preste atenção hoje, porque na verdade é isso que a gente chega a entender aqui no livro de Hebreus. A primeira etapa é a etapa onde você vai se tornar Jesus falou para Nicodemos, primeiro você tem que nascer da sua mãe, você tem que ser o filho da mãe, né? Você tem que nascer da sua mãe, né? Você tem que nascer humano. E isso acontece quando o seu pai e sua mãe juntaram aquelas duas células e gerou você, o seu pai sendo o portador do Espírito, aí gerou essa vida maravilhosa que é você. Feio como é, mas foi você, Deus, né, juntou. Mas você estava ali dentro do útero. Feio. Você olha, eu não gosto de olhar a mãe, às vezes o pai, assim, olha o ultrassom do meu filho. Eu tenho medo de olhar aquele negócio, porque assim, você não sabe se aquilo é paca ou se é jacaré, né? Eu só sei que aquilo não parece gente ali dentro, né? Todo... E ainda tem um rabo. Mas gente, aí você deixa ali na assadeira durante 9 meses, né? E com 9 meses sai. Agora vem a segunda etapa. Na primeira etapa você se torna ser humano. Na segunda etapa, são quantas etapas? 3. Na segunda etapa, você então entra nesse mundo e durante essa segunda etapa de gestação é onde você pode nascer do Espírito. E você pode se tornar filho de Deus. João capítulo 1, verso 12. A todos quanto deu o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome de Jesus. Então, a segunda etapa, onde você primeiro nasceu, você era filho da mãe, agora você pode ser um filho da mãe que é filho de Deus. Entendeu? Você pode ser agora um humano que é filho de Deus também. Isso acontece quando você crê. Efésios capítulo 1, verso 13, diz que quando você aceitou Jesus, entregou a sua vida para Ele ser Senhor, o que aconteceu foi que o Espírito Santo, Gálatas capítulo 4, verso 6, o Espírito Santo de Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou, ele vem de lá. Eu queria aquele efeito que o Davi deu na filmagem, e juntou com o seu, e agora você é humano, divino, agora você é filho de Deus, porque o filho de Deus tem que ter nascimento humano, como Jesus Cristo, e tem que ter o nascimento divino, como Jesus Cristo. Mas não para por aí. Isso é um período agora de gestação, não para por aí. Ainda tem agora, a Bíblia diz que Ele é o autor e aperfeiçoador. Ele vai chegar no terceiro estágio. O terceiro estágio é onde você fica aperfeiçoado. E durante então esse período, você vai receber o Espírito de Deus se você abrir. Mas nesse período a segunda etapa da vida, onde você pode se tornar filho de Deus, nessa etapa, quem decide é você.
É nessa parte que você tem o livre-arbítrio de dizer, não, eu não quero isso. Eu quero ser abortado. Eu não quero Deus na minha vida. Eu quero ser só ser humano. Eu gosto da minha vida de pecado. Eu não quero Deus na minha vida. Eu não quero que Deus mande na minha vida. E Deus vai respeitar isso porque Ele deu a você livre-arbítrio. Mas você perde a oportunidade de se tornar um filho de Deus. Durante esse período, se você abriu a sua vida, e se não abriu, eu espero que você abra hoje, para Deus reinar, para Deus ser o chefe. Crendo naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por você, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e você aceita Ele para ser o seu rei, o seu chefe, o seu Senhor. A Bíblia diz que então, o Espírito Santo entra em você, e você se torna agora filho de Deus, mas não termina por aí, você ainda está no período de gestação, não termina por aqui. E essa gestação, como também na gestação da sua mãe, ainda no útero da sua mãe, no ventre da sua mãe, teve mães que tiveram gestações mais difíceis. Quantas mães aqui tiveram gestações difíceis? Difíceis. Chega assim, sofreu com aquilo. Levante a mão, não tem vergonha não. E ainda aponta para o filho que causou tudo isso. Aponta assim, aponta assim. Hã? Por causa de você. E assim também, eu não sei porquê que algumas mães têm mais dificuldade do que outras. A minha mãe, ela não sentiu nem dor de parto. Ela ia para o hospital, minha irmã mais velha, ela ia para o hospital a pé, passeando. Aí ela, o que é isso? Sério? Aí chegou, só botaram a cestinha já, né, enfeitaram, botaram a fitinha na cabeça dela. Ela nunca sentiu dor de parto, gestação, não vomitava. Parideira. Mas tem outras pessoas que sofrem os 9 meses. Na vida também dessa segunda etapa, nessa segunda parte da gestação agora do Filho de Deus, eu não sei porquê, mas algumas pessoas sofrem mais do que outras. E é sobre isso que Hebreus 11 fala. Que alguns sofrem mais. Mas gente, quer você sofra mais ou quer sofra menos, o que Deus quer que você entenda, isso aqui é uma etapa, isso aqui não é o final. Você não pode ver isso como o cúmulo, como o final, como o alvo que você quer. Não! O que nós queremos chegar é a corrida. A corrida é para chegar na terceira etapa, onde você vai ser aperfeiçoado. E você vai ver o que é bom. Como é bom ser um filho adulto de Deus. De curtir o Pai. E curtir a casa do Pai. E curtir o mundo do Pai. Totalmente sem pecado. Sem o diabo e seus capetas. Sem doença, sem enfermidade, sem dor. Só alegria. Só do bom e do melhor, a Bíblia diz, além da nossa mais louca imaginação. Essa é a etapa, e a nossa corrida, a corrida que ele fala aqui, é a corrida para nós chegarmos para a terceira etapa. Aí sim, você será aperfeiçoado. Não desista nessa etapa do meio. Essa etapa do meio, ela pode durar muito, pode durar pouco. É Deus que decide isso, e é Deus que faz a obra. Romanos capítulo 8, verso 29, diz que aos que de antemão ele conheceu, olha só, aos que de antemão ele botou o nome lá no registro da vida, e programou o seu DNA, ele também os programou, olha só, botou ali no piloto automático, para se conformarem a Jesus. Quando você foi feito lá na barriga da sua mãe, aí começou a crescer, né, aquela criança já é uma criança, primeira etapa, ser humano, e todo aquele tempo ali dentro, aqueles 9 meses, você vinha criando semelhanças a seu pai e sua mãe. E pelo ultrassom não dá para ver bem, porque ali parece mais um boto. Mas
Mas um dia nasce a criança e a criança nasce toda... E se a criança é muito feia, ele diz assim, ó, parece o pai. Você notou isso aí? Parece o pai. Se a criança nasce bonita, parece a mãe. Eu já notei isso aí, né? Mas aí a criança vai crescendo, aí o pessoal daqui um pouco, olha, parece o pai, parece a mãe, olha, tem o nariz do pai, a orelha da mãe, né? Olha só, e a pessoa vai se assemelhar durante aqueles 9 meses, né? Vai se assemelhar aos pais. E a Bíblia diz que durante esse período, agora da segunda gestação, a gestação espiritual, que começa quando você aceita Cristo, e termina quando você morre fisicamente e vai estar com Cristo, ou quando Jesus voltar, termina, ou, no caso de Elias e Enoque, quando Deus te levar, né? Você vai se parecer com Jesus. Aos que de antemão conheceu também, os predestinou para serem conformados à imagem de Jesus. Você vai se parecendo mais e mais com Jesus. E um dia, o pessoal vai olhar para você e vão dizer, olha o Cristinho, isso é o filho de Cristo. Olha só o Cristinho, é a cara dele. E a Bíblia diz que então você vai receber um corpo também como o corpo de Cristo. A última coisa que nós vamos receber igual a de Cristo é o corpo. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15. Você vai receber o corpo como o corpo de Cristo. E com esse corpo agora você vai ser perfeito. Você vai ser humano, divino, amadurecido, adulto, perfeito. E você vai curtir toda a alegria que vem com essa terceira e etapa final, que você vai ver por toda a eternidade. As pessoas que disserem não e não quiserem seguir, são como uma criança que é abortada e nunca passa a crescer e nunca desenvolve as qualidades do pai, ela é enterrada. A pessoa que diz não para Deus, a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, que versículo horrível. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, anote esse versículo. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, diz, e os que rejeitaram Jesus, eles vão para um lugar da ausência de Deus. Não vai ter Deus na vida dele, não vai ter Deus em nada. Nem a glória de Deus, nem o poder de Deus. Não vai ter nada da criação de Deus. Vai ser um lugar sem Deus. Com uma pessoa que foi abortada. Mas não é para isso que Deus te colocou nesse mundo. Deus quer que você receba o Espírito dele, que você agora cresça na imagem de Jesus, na semelhança de Jesus, e que um dia você receba aquele corpo maravilhoso, aquele corpo perfeito, sem celulite. Já pensou? Um corpo sem celulite, sem estria. Para alguns homens, sem aquela barriga indecente, né? Ou é músculo, né? Para mim, com cabelo, né? A Bíblia nos ensina que a única coisa que vai daqui no nosso corpo é se você foi martirizado por Jesus. Isso vai como tatuagem por toda a eternidade para mostrar que você deu a sua vida por Jesus, para a obra de Jesus, pela obra de Jesus. Aí é uma honra, é uma glória, é uma tatuagem, é uma medalha. Mas fora isso aí, inclusive, eu já sei o que eu vou fazer. Quando eu chegar no céu, receber meu novo corpo, eu vou pedir para Jesus colocar uma placa aqui, Pastor Davi, para vocês me conhecerem, né? Porque eu sei que isso aqui não é o que Deus me criou para ser. Eu, quando era pequeno, era louro assim, que o pessoal pagava para só tocar a minha cabeça assim. Ele pensava que meu nome era Midas. Eu tinha o cabelo mais lindo da cidade. O pessoal tocava na cidade. Eu passava, chegava em casa com o cabelo oleoso. E tantas pessoas tocaram no meu cabelo. Queriam só tocar na orla da veste de Jesus. E só queriam tocar no cabelo do Davi. Era irritante. Aí o que aconteceu? Mudou de cor e depois mudou de endereço. Agora voltando, então, a corrida é para chegarmos até a terceira etapa. E chegarmos bem. E agora é isso que ele fala na próxima parte do fixe,
focalize em Jesus, o autor que já correu essa corrida. Ele já correu, ele já está lá. Olhe para ele e você vai chegar bem. É isso que ele quer. E nós aqui, também testemunhas, estamos assim, nós estamos aplaudindo, nós estamos incentivando, como também as pessoas que já foram no céu estão incentivando a gente. Eles estão torcendo por nós, para que a gente chegue bem. Não somente chegue, mas chegue bem. Mas para isso você tem que fitar os seus olhos em Jesus. Uma vez, quando eu tinha 5 anos, eu estudava no Colégio Batista, Escola Batista Ida Nelson, jardim de infância, louro, bonito. Eu era velocista. Sabe o que é velocista? Velocista é aquele atleta muito rápido. The Flash, meu nome, The Flash louro, né? Com 5 anos, ninguém no jardim de infância, nem na primeira série, no primeiro ano A, conseguia chegar nem perto de mim, ficava só na fumaça, né? De tão rápido que eu era muito rápido. Também, eu vinha treinando desde os 3 anos, meus 2 irmãos correndo para me bater, entendeu? Então tinha 2 irmãos maiores do que eu tinha que correr, senão apanhava. Então eu desenvolvi essa... Agora, maratonista, nunca, só velocista, é rápido. Aí finalmente chegou o meu sonho. Inventaram lá no colégio uma Olimpíada. E adivinha quem foi escolhido para correr pelo jardim de infância? The Flash. E nesse dia meu pai foi, ele raramente ia para essas coisas, minha mãe sempre ia, mas foi meu pai, minha mãe, meus irmãos, todo mundo. Eu só esperando, isso ia ser minha coroa de glória. Aí, 1, 2, 3, já! Só tinha um colega que se eu desse mole ele podia me passar, era o Valdir, nunca esqueço, aquele garoto irritante. Mas só se eu me descuidasse, né? E do lado aqui estava o Valdir. Cara, ele nem viu quando eu saí com tanta velocidade, que ele ficou rodopiando assim, tentando procurar, né? Não ficou ninguém, eu já estava no meio, não tinha ninguém atrás de mim. Aí quando eu já estava... Eu olhei para trás para ver onde é que vinha o Valdir. Eu não vi o Valdir. Eu digo... Foi arrebatado. Aí quando, de repente eu ouvi só o pessoal gritando e batendo palmas, e o Valdir tinha chegado lá na linha final, antes de mim. Na saída do colégio, aí o meu pai botou a mão na minha cabeça, disse assim: Davi, sabe por que você perdeu? Porque você olhou para trás. Quando se corre, só se olha para a linha final. Quando você olhou para trás, o seu colega Valdir te passou pelo teu lado cego, pelo outro lado, e você nem viu. Era para te ter ganho essa corrida, mas você olhou para trás. Gente, se você vai chegar bem e vai vencer e vai receber a coroa, você tem que olhar para Jesus Cristo, que já está lá no final. Porque nessa vida vem muitas pessoas que vão tentar te atrasar. Vão ter pessoas, assim como às vezes, eu já fiz isso, isso não é certo, tá? Não siga o meu exemplo que eu vou contar, mas eu já tive em quadra de basquete, outros esportes, e quando é o time que eu não gosto, entendeu? Aí eu estou ali, aí eu fico falando para tentar atrapalhar o jogador, entendeu? Olha só, perder! Entendeu? Aí o cara pega a bola e vai embora, entendeu? Faz parte da torcida negativa, né? Entendeu? E tem pessoas na sua vida que vão fazer isso com você. Tem pessoas, Satanás vai colocar pessoas ali para distrair você.
Às vezes tem até como pecado, ele fala coisas que engatam em você. Você se lembra aquele velocista, aquele maratonista brasileiro que estava lá na frente de todo mundo, aí de repente, do nada, pulou um cara e agarrou ele. É um pecado que te agarra e te derruba e você não consegue, e ele perdeu. Ele perdeu a coroa dele por causa de uma pessoa que agarrou ele, não soltou. Gente, na vida vai ter coisas que te atrasam. Por exemplo, você já notou que hoje as crianças não correm mais velozes? Não são mais velozes. Às vezes eu fico olhando aqui atrás, ali na frente, não são mais velozes, né? Lá na bola, eu jogo bola com pessoas da minha idade para cima. Não, da minha idade para baixo. Gente, tem pessoas rápidas. Tem pessoas muito rápidas. Mas hoje não, você vê as crianças, elas não correm mais rápido. É importante a criança correr. Eu já falei isso muitas vezes, não tem nada a ver com a mensagem. Mas sabe por que as crianças não correm? Eu descobri. Porque você fica vendo ali a criança correr. Olha só como a criança corre hoje. Aí você olha o tamanho do sapato tênis dele, desse tamanho. O sapato é desse tamanho, dessa altura. É 1 quilo em cada pé. Às vezes tem até bateria ali dentro. Como é que você vai correr? Você já viu o sapato de velocista? É só aquele, não pesa 100 gramas, não pesa 50 gramas. É uma sapatilha de dança praticamente. Por quê? Porque o peso atrasa. As crianças estão carregando 1 quilo em cada pé. Cheio de gelatina, cheio de silicone e outras coisas, e você não consegue. Você tem que tirar. E outra coisa. Está vendo? Velocista. Tem que diminuir o sapato. Certa vez um britânico, um inglês, resolveu que iria subir nos Himalaias para o cume do Everest. Aí ele, típico na cultura britânica, ele amanheceu, na manhã que eles iam subir, que você tem que subir e descer num dia só, 12 horas para você fazer, senão você morre. Fica à noite você morre. Congelado. Ele, típico britânico, ele ia com a garrafa térmica com água quente, ele ia com a caixinha de chá, ele ia com a colherinha para poder fazer o chá dele, ele ia com um fogareirozinho, caso esfriasse muita água, ele ia também com a mochila aqui com a barraca, se precisasse descansar, ia com o edredom aqui dentro da mochila, ele ia com outra bota, caso esse aqui rasgasse, ele ia todo equipado. E o guia disse assim: você não vai conseguir com isso. Você não vai conseguir subir com isso. Mas ele conseguiu. O inglês conseguiu, ele foi lá em cima, né? Tirou a foto dele e desceu. Mas sabe como é que ele subiu e desceu? Uns 100 metros na frente, da onde ele tinha saído, já ficou a garrafa térmica. Mais uns 100 metros, já ficou o fogareiro. Já mais um pouquinho, já ficou a mochila dele. Mais um pouquinho, ficou o resto. Ele subiu totalmente leve. E é por isso que ele conseguiu. Deus diz que você, para correr bem, chegar bem nessa corrida da vida, para chegar na próxima etapa, você tem que tirar as coisas que te pesam. Você tem que tirar os pecados que te agarram e te atrasam. Deixa eu dar um exemplo de uma coisa que não é pecado, mas atrasou a minha vida. Você sabe que eu sempre gostei de fazer muitas coisas. Eu não sou pastor de gabinete. Eu gosto de fazer tudo. Gosto de construir, gosto de esportes, eu gosto de pintar, gosto de plantar, gosto de colher. Eu abraço 1000 coisas e não aperto nada. Eu gosto de fazer tudo. Mas teve uma época na minha vida, a maioria não sabe aqui, eu decidi ser caminhoneiro. Eu ia ser um caminhoneiro. Na verdade eu não queria ser caminhoneiro, eu queria ser dono de caminhões. Eu ia ter uma grande empresa um dia. Eu comecei com um caminhão, fui no Itaú, consegui um empréstimo, eu pagava todo o meu salário, cada prestação por mês, entendeu? Todo o meu salário, não ficava nada, pagava lá.
Mas eu digo, eu vou ganhar tanto dinheiro com esse caminhão, que aí eu vou viver do dinheiro do caminhão. E naquela época eu estava construindo Balbina, já tinha, né, pelo menos a picada daqui para Boa Vista. Eu digo, eu vou ganhar dinheiro com isso. Comprei o caminhão, botei um motorista, eu aprendi a dirigir, porque eu queria entender como é o caminhão, os perigos, etc, etc. Aí eu botei o motorista, aí ele foi. Naquele tempo não tinha celular. Aí foi, era para ser uma semana ele ir lá e voltar. Aí foi a segunda semana, terceira semana e nada. Eu digo, o cara deve ter desabado em algum abismo. E nada. Aí o cara me liga, Davi, é o seguinte, furou os 2 pneus, quebrou o eixo. Eu estou no quilômetro 300 e tal, e você tem que vir socorrer. Isso porque ele teve que ir mais 300 quilômetros para poder fazer essa ligação de um orelhão, entendeu? Caramba, eu tive que arranjar uma picape, pneus, né? Tinha que levar um mecânico. Aí eu ainda tentei uns 4 meses. Eu já não dormia mais bem. Eu sentava no culto, eu não conseguia pensar na mensagem. Eu estava só pensando, onde é que está o carro agora? Será que se quebrou? Será que já vem de volta? Será que eu vou passar outro mês sem comer? Cara, que desgraça esse motorista, que desgraça esse caminhão. Ai, que horror. Mas vai dar certo, não vai dar certo. O que eu faço com isso? Eu já não dormia mais bem. Eu não meditava mais bem, eu não lia mais a Bíblia bem. Ainda bem que não teve festival da palavra, senão eu não tinha ido para o churrasco, não tinha. Naqueles 4 meses não. Era horrível, eu só pensava naquilo. E sabe, um dia eu acordei, eu digo, sabe uma coisa? Droga, eu vou vender isso aí. Botei no jornal, o primeiro cara que apareceu, eu digo, sabe, eu estou fazendo assim, um queima. Você só faz pagar as últimas 10 prestações, o que eu já investi é seu. Pode ficar, é seu. Oh, que negócio da China. Mas você perdeu dinheiro. Deus me recuperou esse dinheiro 1000 vezes. E se eu tivesse continuado naquele ritmo, eu não tinha chegado até o fim do ano. Entendeu? Tire as coisas que pesam. Tire aquelas coisas que estão te atrapalhando. Talvez não seja um pecado, mas estão te atrapalhando. Tire, porque senão você não corre bem, você não vai chegar bem, você não vai correr como Deus quer que você corra, você não vai poder fitar Jesus. Tire as coisas, seja uma empresa, seja um relacionamento. Por isso que Deus diz, olha, cuidado com os seus relacionamentos, porque isso pode te atrasar na vida. Tem jovens que corriam bem aí quando arranjaram aquela namorada, aquele namorado, deixaram de correr bem, quando casaram, aí pararam no tempo, não estão mais correndo. Tire as coisas que te atrapalham. Tire os pecados. E Deus fala de 3 pecados, que são 3 pecados graves para nos tirar da corrida, que atrapalham a nossa corrida. Veja comigo, e nós vamos encerrar com esses 3 pecados que Deus diz que você precisa tirar da sua vida. Número 1, raiz de amargura. Raiz de amargura é um pecado que te agarra tua alma, teu coração, e você não progride, você não corre mais. Amargura, aquela mágoa, aquele ressentimento que fica ali queimando no seu coração, que você não come direito, você não dorme direito, pensando naquilo que aquela pessoa fez. Isso vai te destruir, você não vai correr bem, você não vai fitar seus olhos em Jesus se você tiver mágoa no seu coração. Isso é um pecado principalmente de mulheres. As mulheres têm o dom de ficarem magoadas. Eu vi recentemente uma família inteira de mulheres, que todas destruíram seus casamentos, por causa da mágoa da mãe, que aí passou isso para as filhas, e já passou agora para os netos. Gente, mágoa destrói. Nós falamos recentemente aqui sobre perdoar. Deus, por isso que Deus inventou o perdão. Perdoa essa pessoa. Perdoar não significa que essa pessoa não vai dar conta do seu pecado. Não, quem perdoa o pecado é Deus, não sou eu. Eu perdoo a pessoa, Deus perdoa o pecado, Deus absorve o pecado. Jesus Cristo morreu por pecado, eu não morri. Mas Deus diz, Davi, não fica querendo se vingar, não fique com isso mutetando na sua cabeça. Deixe isso comigo, passe isso para mim. Eu posso carregar, você não pode.
Isso vai destruir o seu corpo, a sua saúde, o seu foco, a sua mente. Largue isso, lançai sobre mim todas as suas ansiedades. Jesus disse, coloquem sobre mim. Jesus disse, coloquem sobre mim. Coloquem sobre mim. Você não vai conseguir carregar, coloquem sobre Jesus. No final das contas, o seu dono é Jesus. Então, o que alguém fez com você, fizeram contra Jesus. Você entendeu? Por que você vai ficar nessa briga? Entrega para o dono. É tipo assim, quando fura o pneu do seu carro, você está na rua e o seu carro, principalmente quando é o seu primeiro carro, aí fura o pneu, cara, você fica ali e você não sabe nem trocar o step, você fica ali, dá qualquer problema, você fica ali com o carro, quem é que eu vou ligar? E você liga para um irmão, liga para outro e ninguém te atende, está todo mundo ocupado, o que eu vou fazer? E os carros passam, não aparece um com aquele selo da NIB, né? Não aparece um bendito irmão para te ajudar, e você está ali suando frio, porque é o seu carro. E você não quer deixar ali, porque se você deixar com o pneu furado, quando voltar, não tem nenhum dos 4 pneus, nem os bons nem os outros, né? Mas quando é Uber ou táxi, não, é uma maravilha, fura o pneu, você, tá bom, não, deixa que eu pego outro, tchau. Você nem paga, pega outro. Quando é ônibus, não é uma maravilha, o ônibus, cai a roda, aí você desce, vai embora, e é o motorista que fica suando frio, e você vai pegar. Gente, esses problemas são do dono. O dono é Jesus. Deixa de carregar os problemas, os pesos, as ansiedades que Deus não quer que você carregue. Lance sobre ele, deixa ele carregar. Perdoe o teu devedor. Porque senão você não vai correr bem. Segundo pecado é o pecado de imoralidade. Pecado de imoralidade. Agora esse é de homem. Se você é homem e tem testosterona, você é homem? Se só homem, você tem testosterona. Tem testosterona? É homem? Então isso aqui é um problema seu. Isso não é de mulher não, isso aqui é problema seu. Isso é o maior problema dos homens, imoralidade. Isso inclui pornografia, adultério, promiscuidade, coisa que não pega. Você sabe. Eu preciso desenhar? Não precisa desenhar. Você já está passando tanta porcaria na sua cabeça, não precisa desenhar coisa nenhuma, né? É um problema principalmente masculino. Gente, imoralidade, ela destrói a sua corrida. Tira o seu foco de Deus, você não consegue ver o final. Aliás, a Bíblia diz que isso destrói a sua vida, destrói a sua família, destrói. Você não vai chegar bem, você não vai conseguir fitar os seus olhos em Jesus, você não vai poder ver o final, você não vai poder correr como você deve correr, você não vai chegar bem. Tire essa imoralidade, porque isso vai agarrar você como uma cobra jiboia, como uma anaconda, e você vai sucumbir. Você não pode, você tem que se livrar disso. Você tem que se livrar. Não meça o preço como eu não medi o preço daquele caminhão. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque eu voltei a viver, voltei a correr. E Deus quer que você volte a correr. Entregue isso, largue isso, pegue alguém para te cobrar. Vença isso, porque senão você não vai chegar bem. Terceiro pecado que ele disse que agarra a gente é a profanação. Profanação é quando você troca as coisas de Deus por coisas aqui do mundo. O exemplo que ele dá é de Esaú, que trocou o direito divino dele ser o irmão sacerdote da família, o que ia herdar também as terras da família, que ia ser como se fosse o próximo pai, gerente, senhor da família, e ele trocou por um prato de fome, de sopa na hora que ele estava com fome. Ele deixou os seus instintos dominarem as suas decisões. Deus diz que você não pode fazer isso e chegar bem. É quando você troca as coisas de Deus por coisas provisórias, passageiras, aqui desse mundo, dessa vida, que vão passar. É quando você deixa de servir a Deus por besteira. Você deixa de servir a Deus por coisas que vão passar, por um emprego que te tira do fim de semana.
Quando você troca as coisas permanentes de Deus, valores de Deus, porque você quer seguir algum desejo seu, alguma concupiscência, algum mau desejo, algum instinto seu, e você troca Deus por essas coisas que vão passar. Isso é profanação. Essa é a terceira coisa que Deus marca aqui como pecados que não vão deixar você chegar bem, e não vão deixar você fitar os seus olhos em Jesus. Você nem vê Jesus no final da linha. Você tem que tirar essas coisas, essas três coisas: mágoa, principalmente para mulheres; imoralidade, principalmente para os homens; e profanação, para os dois. Não troque as coisas de Deus por coisas passageiras, porque as coisas de Deus vão estar para sempre. Elas permanecem. As coisas deste mundo passam. Não invista os seus valores em coisas que vão queimar. Eu estava vendo ali no Havaí, onde está estourando aquele vulcão. As pessoas, eu vi um garoto dizer, eu pensei que o fogo era lá em cima, na boca do vulcão. Eu não sabia que isso estava embaixo da minha casa. Estourou, foi do lado da minha casa. Não troque as coisas permanentes pelas coisas deste mundo, essas coisas que vão passar. Seja sábio nos seus investimentos, porque isso não vai tirar o seu foco e você não vai correr bem a corrida que Deus propôs. Oremos. Pai querido, já passamos pela primeira etapa, nascemos de nossas mães, e por isso nós te louvamos, porque fomos feitos maravilhosamente. Segundo, nós estamos nessa etapa agora onde nós conseguimos nos tornar teus filhos, nos tornarmos filhos de Deus, através da obra de Jesus. Se tem alguém aqui que ainda não é, que hoje à noite, Senhor, abre o seu coração para tu seres o rei, o Senhor da sua vida, com uma simples confissão, que eles hoje, antes de chegar em casa, ou quando chegar em casa, entregue a vida a você, e que comecem a seguir. E Senhor, eu te peço que durante esse período da nossa gestação humana, esse período onde nós estamos nos tornando filhos de Deus e crescendo, nos aperfeiçoando na imagem de Jesus, que nós possamos correr bem, que nós possamos nos assemelhar cada vez mais ao teu Filho Jesus. Nos ajude a chegar bem ao final dessa corrida, que é o aperfeiçoamento, Senhor, a vida eterna com corpo novo, com a vida nova, como a tua palavra diz em 1 João capítulo 3, verso 2, que Senhor, aquilo que nós vamos ser, nós ainda não somos, mas tu já programaste, Senhor, para nós sermos algo fantástico, quando desenvolvermos, Senhor, o estágio adulto, tanto da nossa humanidade como a nossa divindade, esse Espírito Santo em nós, essa nova vida, essa raça eleita de Jesus. Senhor, ajude cada pessoa aqui a focar em Ti, não tirar os olhos de Ti, tirar as coisas que empatam, Senhor, que hoje sejam tomadas decisões de tirar essas coisas que impedem, que os sapatos muito grandes que estão impedindo a gente de correr, as distrações, Senhor, desse mundo que não estão deixando a gente ser veloz e eficiente na nossa corrida da vida. Pai, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus, amém. Deus lhe abençoe, boa semana.